Se a sensação de vida travada é algo que está te incomodando muito aí, e você chegou até aqui em busca de respostas e de alternativas que possam te ajudar a melhorar isso, vem comigo que esse vídeo é para você. Olá, eu me chamo Rose e esse é o Sabiamente Única. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. E sim, hoje nós vamos falar sobre vida travada, onde eu vou apresentar aqui para você as 5 feridas emocionais, que na verdade são elas que estão por trás de toda essa sensação bem incômoda. Então, para isso, antes de fazer esse vídeo, eu quero que você chegue bem pertinho aqui de mim e eu quero dizer do fundo do meu coração, tá? Se você está assistindo esse vídeo agora, não é por engano. Porque assim como a fonte criadora, ela plantou em mim, no meu coração, o desejo ardente de vir aqui compartilhar esse conhecimento contigo, de compartilhar isso aqui na internet, ela também, com certeza, se encarregou de fazer com que esse vídeo chegue nas pessoas certas. Ou seja, você. Então, assiste esse vídeo até o final, que ele com certeza vai te ajudar, ele vai trazer algum alívio, e eu prometo te dar uma coisa bem legal no final. Fechou? Então, bora lá, que eu vou começar explicando um pouquinho o que são as feridas emocionais. Eu fiz esse vídeo baseado nesse livro aqui, que eu não sei se eu vou deixar aqui ou se eu vou deixar aqui, tá? Chamado Feridas Emocionais, da autora e filósofa Lizzie Bourbeau. E no livro, ela explica que feridas emocionais, eles são traumas, são as experiências dolorosas que a gente vive lá na nossa infância. E que como naquele momento a gente não tinha maturidade e também a gente não tinha os adultos preparados para poder dar pra gente ali o devido suporte, a devida orientação de como lidar com aquele sofrimento, com aquela dor, isso fez com que esses eventos, eles deixassem marcas no nosso subconsciente. E como eu já expliquei aqui no canal, a nossa mente subconsciente, ela é responsável de 90 a 95% das nossas ações e reações, aquilo que a gente faz sem pensar. Então, mesmo que essas marcas, elas estejam no nosso inconsciente, essas feridas, elas podem se manifestar em padrões repetitivos, aqueles padrões negativos que ficam afetando a nossa vida. Mas, Rose, me dá um exemplo aí do que seriam esses padrões repetitivos. Pode ser, por exemplo, toda vez que você se relaciona no começo, é mil maravilhas. Só que passa um período, parece que você tá ali dentro de um relacionamento abusivo ou dentro de um relacionamento tóxico. E aí você vai lá e termina esse relacionamento e começa com uma outra pessoa. Só que aí, quando você menos espera, você tá vivendo o mesmo ciclo, tá mil maravilhas, e de repente você tá vivendo o mesmo filme com uma outra pessoa. Um outro exemplo pode ser na vida profissional. Você de repente entra no emprego e o emprego é maravilhoso, você ama, você tá super empolgado, você adora. Passado um tempo, você mal consegue ter força de ir para aquele lugar. Aí você passa a viver de quê? Da esperança de ser mandado embora. E às vezes você até é mandado embora. Só que aí arruma um outro emprego e quando você menos espera, você tá vivendo esse ciclo de novo. Você tá super empolgado e de repente aquele emprego não faz mais sentido para você. Ou então, algo que eu vejo que acontece muito nos meus atendimentos terapêuticos. A pessoa ela tem aquela sensação de que sempre que algo muito bom tá acontecendo na vida dela, seja na vida amorosa, seja na vida financeira, seja na vida profissional, ela sente que parece que ela dá um jeito de se sabotar e acaba perdendo tudo aquilo que ela conquistou. Às vezes, chegando no fundo do poço. E aí, quando ela olha para trás, ela fica sem entender como é que ela chegou naquele ponto. Então, são essas ou qualquer outra situação negativa que acontece de maneira repetitiva aí na sua vida, é isso que vai dando essa sensação de vida travada, que a sua vida não anda. Daí a importância da gente entender e conhecer as feridas emocionais que a gente carrega e que, consequentemente, tá deixando a nossa vida desse jeito. Então, eu vou apresentar essas feridas emocionais para você, que, como eu disse, são 5, mas você vai ver que à medida que eu vou falando sobre o comportamento de cada uma das feridas, é muito comum, tá? Você se identificar aí com um pouquinho da característica de cada uma delas. Porque sim, a gente tem um pouquinho de cada comportamento desses, de cada ferida, mas normalmente é aquela onde a gente se identifica mais que pode estar a nossa maior ferida, e é onde a gente vai atuar. Porque nessa onde a gente tem a maior dor, se a gente atuar para curar, a gente ganha
força para curar o resquício de qualquer outra que tenha, tá bom? Então bora lá? A primeira ferida emocional é a dor da rejeição. A ferida da rejeição, ela surge quando a pessoa, ela sente que ela não é amada ou que ela não é aceita pelo que ela é. Normalmente, essa ferida ela tem origem em situações que uma figura de autoridade, como um dos pais, por exemplo, não oferece para ela a devida atenção, carinho ou o reconhecimento que ela espera. O que não quer dizer que foi exatamente o que aconteceu, tá? Mas foi assim como essa criança registrou esse evento no subconsciente dela. E quando essa criança, ela se sente rejeitada, ela passa a acreditar que está nela o problema. É como se ela não tivesse valor. E de que foi essa suposta falta de valor que fez com que ela fosse rejeitada. E quando isso vem de um dos pais, é muito mais forte. Porque a criança, ela pensa assim, se a minha mãe, se o meu pai, essas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, elas me rejeitam, com certeza é porque deve ter alguma coisa errada comigo. Eu sou o problema. Então, quem sofre dessa ferida, como mecanismo de defesa, ela tende a fazer o quê? A evitar contato emocional. Então, no medo dela sofrer novamente essa dor da rejeição, ela pode desenvolver os seguintes comportamentos: dificuldade em se abrir emocionalmente, isolamento social, dificuldade em começar algo, porque ela já sente que não vai dar certo mesmo, né? Pra quem vai começar? Ela é uma pessoa que pensa muito, então ela vive tendo ideias, mas ela não tem a força para executar. É uma pessoa que tem dificuldade de fazer as coisas que não sejam prazerosas, tá? Então, ela quer fazer aquilo que dá prazer, mas não que precisa ser feito. É uma pessoa também que tem dificuldade de se manter financeiramente. Então, vira e mexe, ela tá ali precisando da ajuda de alguém. Ela também tem a sensação quase que constante que ela é um erro, que ela é um incômodo para as pessoas, principalmente para aquelas pessoas que estão ali ajudando ela. Vamos para a próxima ferida? É a ferida do abandono. Bom, essa ferida do abandono, ela se manifesta quando a pessoa, ela sente que foi deixada para trás ou então ignorada por aquelas pessoas que ela tanto amava. Ela tem a origem na ausência emocional ou física mesmo de um dos pais ou de alguém querido durante ali no período dela da infância. Aí, mais uma vez, o que não quer dizer que foi exatamente o que aconteceu, mas foi assim como essa criança registrou essa situação lá no subconsciente dela. Então, quando a criança, ela sente que foi abandonada, assim como a ferida da rejeição, ela passa a acreditar que o problema tá nela, acreditando principalmente que ela foi abandonada porque ela o quê? Não era boa o suficiente. Ou seja, ela cria de que foi essa suposta insuficiência que fez com que ela fosse abandonada. Quando vem de pai e mãe, assim como o dor da rejeição, isso também se torna mais forte. Porque na mente dessa criança é como se ela pensasse: poxa, se a minha mãe, se o meu pai, que deveriam me amar, está sempre comigo, está me protegendo, eles me abandonaram, deve ser porque eu não sou boa o suficiente. Essas pessoas, elas desenvolvem um mecanismo de defesa, desenvolvendo o quê? Uma dependência emocional excessiva para que os outros não abandonem. E também desenvolvem uma certa dependência de aprovação dos outros. No medo de sofrer novamente aquela dor do abandono, ela pode desenvolver os seguintes comportamentos que a gente vai ver aqui agora: medo constante de perder as pessoas amadas, dependência emocional dos outros, do que eles vão pensar principalmente sobre ela, sentimentos constantes de carência, de vazio, de incompletude. E aqui entram aquelas pessoas que estão sempre procurando propósito, tá muito nessa dor aqui do abandono. Ela tende ao quê? A caprichar exaustivamente, tá? Nas coisas que ela faz para poder o quê? Receber elogio das pessoas. Quando ela termina um relacionamento, ela já engata outro na sequência porque não consegue ficar sozinha. E nas relações, ela também tende a se doar demais, tá? Mesmo recebendo muito pouco, ela tá ali se doando total. Tem também dificuldade de ter os seus próprios bens. Geralmente, quando essa pessoa é casada, normalmente os bens dela estão no nome do marido, do filho, porque inconscientemente ela acredita que não consegue administrar. É nessa dor também que é muito comum a gente ver o perfil de pessoas que desenvolvem a síndrome da impostora, que sempre ficam ali se achando que não estão boas o suficiente. Ou então a síndrome da salvadora, que fica atraindo constantemente pessoas que estão piorzinho do que ela, porque aí o que? Ela pode ajudar. É nessa dor também que ela pode virar uma compradora compulsiva de cursos, bolsa, sapato, itens da Shopee,
seja lá o que for. Enfim, essa dor do abandono é uma dor em que a pessoa tem um vazio que ela fica tentando preencher de todas as formas, justamente para compensar esse medo dela ser abandonada. Vamos para a próxima dor, então? A próxima dor é a ferida da humilhação. Essa dor, ela ocorre quando a pessoa, ela se sente envergonhada ou ela é humilhada por alguém ou por algo que ela fez ali no momento. Então, essa ferida, normalmente, ela é gerada por críticas severas, por comparações ou por exposições públicas, pelas falhas ou pelas limitações que ela teve. Também gerada lá na infância. Então, quando algo disso dela foi exposto, criou essa ferida nela. Então, quem tem essa ferida como mecanismo de defesa, o que ela costuma fazer? Ela costuma desenvolver o comportamento de autopunição. Por quê? Ela tem um medo profundo de ser julgada pelos outros. Então, ela mesmo já se julga culpada. Por quê? Ela sente que não merece o amor ou então que ela não merece sucesso. Quais são os comportamentos mais típicos de quem tá aí nessa dor da humilhação? É sentir vergonha constante. Ela também sente medo de ser criticada e julgada, como eu falei aqui. É comum de a gente ver nessas pessoas ela fazer piadas depreciativas consigo mesmo, com o corpo dela, ou então com a situação desagradável que acontece com ela. São pessoas também que elas sempre aceitam bem menos, mas bem menos mesmo do que elas merecem. E aí é comum ver essas pessoas aceitarem empregos que elas não merecem, salários hiper baixos, relacionamentos, amizades que não são compatíveis. Essa pessoa também, ela se coloca constantemente em relacionamentos onde a pessoa vive humilhando ela ao invés de valorizar. É uma pessoa também que quem sofre dessa dor sente muita dificuldade de dizer não. Essa pessoa também, ela tende a perder oportunidades por pensar demais, por analisar demais, pelo medo de errar. Outro comportamento típico também de quem sofre essa dor é supervalorizar as conquistas dos outros. E as dela, ela sempre coloca ali no diminutivo e às vezes no depreciativo também. Eu comprei um carrinho velho, eu comprei uma casinha velha, um barraquinho velho. Outra característica importante dessa pessoa, ela tende a engolir muito sapo, só que aí depois, quando ela solta, ela acaba exagerando na mão e depois fica ali se sentindo culpada de ter falado o que ela acha que não devia. É uma pessoa também que fica muito ali tendo conversas internas, normalmente muito cruéis consigo mesma, e tá com a sensação constante de não tá sendo visto, de não tá sendo reconhecido. E a próxima ferida é a ferida da traição. Ela surge quando a pessoa ela se sente traída ou enganada por alguém em quem ela confiava profundamente, tá? Como as coisas são na infância, normalmente por um dos pais ou cuidadores. A traição, ela pode ter sido emocional, física ou até espiritual. Quando é na infância, é aquilo que eu falei, não é que necessariamente é o que aconteceu, mas é como aquela criança registrou. Mas na vida adulta, ela acaba tendo alguns reforços dessa mesma sensação que ela teve de uma situação que ela teve lá na infância e que na vida adulta pode refletir como uma traição física mesmo, uma traição de relacionamento. E às vezes são situações que a gente acha boba. Mas quando a gente fala na criança, lá na infância, as crianças não têm maturidade para interpretar. Então são situações como promessas bobas. Sabe o famoso, já quem nunca ouviu da mãe, né? Na volta a gente compra. Ou se você fizer tal coisa para ganhar algo e de repente você não ganha. A criança, ela aprende que não é seguro confiar e que é melhor ela não acreditar nas pessoas para não gerar expectativa e aí depois ela sofrer. Além disso, quando a criança ela vê os seus pais como perfeitos, quando a promessa ela não é cumprida, a tendência é que ela se culpe por isso, fortalecendo a crença de que algo é o quê? Tá errado com ela. Porque imagina, meus pais adultos maravilhosos, perfeitos, quem tá errado nessa sou eu. Quem carrega essa ferida tende a ser uma pessoa controladora, uma pessoa desconfiada, uma pessoa com dificuldades em confiar plenamente nas pessoas. Então, os comportamentos mais típicos dessa pessoa é controle, ela fica tentando controlar as pessoas, a situação. Ela tem dificuldade de confiar nas pessoas, tem dificuldade de delegar. Ela tem muito medo da decepção, da traição, e isso é um medo constante. Ela é uma pessoa que tende a generalizar essa questão da traição. Todos os homens traem, todas as pessoas traem. Ela é uma pessoa que sempre tá ali pensando, se eu não ficar esperto, logo vão me substituir. Ela sente-se muito sobrecarregada, porque ela tende a ser uma pessoa perfeccionista, porque ela não confia que outra pessoa vai fazer tão bem quanto ela. Então, ela é uma pessoa que exige muito
de si mesma e, consequentemente, ela exige de outras pessoas. E ela pensa constantemente que se for para ela esperar e ainda receber errado, é melhor que ela mesma vai lá e faça. E com isso ela fica exausta. Então, ela quer tomar a frente de tudo e depois se sente lá, cansada. É uma pessoa que também tem uma sensação constante de que ela precisa provar que ela é a melhor naquilo que ela faz. E nessa, ela acaba virando uma perfeccionista. Sem querer, ela vira mandona e ela quer impor que tudo saia do jeitinho dela. Outra característica muito importante dessa pessoa é que ela valoriza muito que todas as conquistas dela foi muito esforço, que ela ralou e conseguiu. Então já deu para ver aí o fardo que é carregar esses comportamentos. Mas espera aí, se você conseguiu se identificar em muitas dessas, vamos para a próxima e última dor, que é a ferida da injustiça. Essa ferida ela é experimentada por aqueles que se sentiram injustiçados, desvalorizados ou que não receberam o que acreditavam merecer. Isso pode acontecer em ambientes familiares ou então sociais que houve uma severidade, um autoritarismo. E devido a isso teve falta de reconhecimento ou até mesmo o preterimento de outras pessoas, como às vezes acontece com irmãos. A criança, ela fica achando que o pai, ele ama muito mais aquele irmão. O que não necessariamente é o que aconteceu, mas é como aquela criança registra aquilo. Então, principalmente quando a criança ela é punida ou ela é repreendida por algo que ela não fez, mesmo depois dela ter tentado se defender, contando a história dela e ela vai lá sendo punida. A mensagem que essa criança entende é o quê? Eu estou sempre errado. Os outros sempre estão certos. Se eu tentar me defender, é pior. É melhor, então, eu nem tentar e aceitar tudo. Daí, essa criança, ela sente que os seus pais não confiam nela. Isso faz ela achar, mais uma vez, que o problema com certeza é ela. Então, pessoas com essa ferida, o que elas tendem a fazer como mecanismo de defesa? Elas tendem a ser extremamente críticas consigo mesmas e com os outros. E os comportamentos típicos aqui são uma busca constante por perfeição, mas é num nível que gera muita dor. São pessoas que têm dificuldade de expressar sentimentos, então ela acaba passando a sensação que elas são duras, que são secas. Estão sempre com aquela sensação de se sentir injustiçados. Tem a sensação que todos estão querendo dominar, ou então que estão querendo manipular ela, que estão querendo enganar ela. São aquelas pessoas que adoram fazer reclamação para poder ganhar as coisas, porque dentro delas elas falam, tá vendo? Eu só ganhei porque eu reclamei. Se eu não tivesse reclamado, eu não tinha ganhado, porque elas estão sempre com a sensação que as pessoas estão tentando enganar ela. São pessoas também que pensam que se é para os outros tirarem proveito dela, eu prefiro então nem fazer, porque se eu fizer e ainda fulano vai se aproveitar do que eu fiz, não. Então nem eu nem ela. Que loucura, né? Essas pessoas pensam assim porque elas sentem também que quando elas têm algo a oferecer, as pessoas vão estar sempre do lado dela. E elas têm a sensação constante de que as pessoas estão querendo passar a perna nela. E aí é muito comum da gente ver as pessoas se sabotarem, principalmente no quesito prosperidade. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, porque aí ela prefere inconscientemente, ela se sabota para não ter, porque ela acredita que as pessoas vão se aproveitar dela quando ela tiver. E se você quiser esse vídeo mais específico sobre dinheiro, prosperidade e essas dores emocionais, coloca aqui para eu saber que depois eu trago, tá? São essas as 5 feridas emocionais que acabam gerindo o nosso subconsciente. E já são feridas pra dedéu. Você se identificou com alguma? Fala aqui também pra mim nos comentários, que eu vou adorar saber. Você se identificou com uma, 2, mais? Qual das 5 dores que mais te tocou aí? Bom, mas agora que a gente descobriu essas feridas, o que é que a gente faz para poder curar? O caminho para a cura, segundo a Lise Bourbeau, que é a autora do livro, para curar uma ferida emocional é um processo, né? E todo processo requer tempo, paciência e principalmente autocompaixão. Mas ela diz também que esse processo de cura começa exatamente aqui, onde a gente fez agora, pela identificação e o reconhecimento dessas feridas emocionais. Ou seja, você já está nesse processo, já está nesse caminho de cura. E olha só que bênção divina. Para você que ficou até o final desse vídeo, que eu falei que ia valer a pena se você ficasse, eu vou compartilhar com você um mantra de limpeza, uma ativação para você sempre fazer antes de dormir ou ao acordar, que é quando o nosso subconsciente está mais suscetível para aceitar essa limpeza. Você vai fazer esse mantra, faça aí por pelo menos 21 dias e depois você vem aqui me contar como que foi para você. Mas antes de compartilhar esse mantra, eu quero dizer, se você, ao identificar essas feridas, achar que é difícil trabalhar isso sozinho, peça ajuda, tá? Procure um apoio terapêutico. Eu me disponho a ser sua terapeuta, tá? É a
minha especialidade é trabalhar com a cura emocional e espiritual das pessoas que estão passando por esse processo de despertar de consciência, expansão da consciência, mas ainda assim elas sentem que precisam de ajuda terapêutica. Porque sim, mesmo no processo de despertar e de expansão da nossa consciência, a gente precisa curar muita coisa. Então, se for o seu caso, eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição para que você possa conhecer o meu trabalho e entrar em contato para a gente fazer isso juntos, tá bom? Então, bora lá? Vamos para a vivência, que eu vou passar o mantra aqui para você. Eu vou fazer o mantra aqui, talvez eu feche a tela. E aí, depois eu vou deixar o mantra escrito aqui também na descrição, tá bom? Então, bora lá. Você vai fazer 3 respirações profundas, tá? Feche os seus olhos e agora entoe esse mantra. Querida fonte criadora que habita em mim, eu me conecto com seu amor agora. Reconheço, acolho e limpo agora em mim e no meu campo energético toda a dor da rejeição, todo o peso do abandono, toda a marca da humilhação, toda a ferida da traição e toda a mágoa da injustiça. A cada respirar, eu devolvo essa memória de dor e sofrimento. A cada respirar, eu devolvo toda a memória de dor e sofrimento à luz divina, para que elas sejam transmutadas. Queridas memórias, eu agradeço por tudo que me ensinaram até aqui e por vocês incansavelmente tentarem me proteger. Mas agora é seguro, é divino e é sagrado deixá-las ir. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu me liberto e libero todos os envolvidos nessas memórias de dor e sofrimento. Eu solto as histórias e as emoções que não me pertencem mais. Eu escolho a paz, eu escolho o amor, eu escolho a leveza, eu escolho viver livre. Está decidido, está decretado, está feito e assim é. Volte aqui. Que delícia, né? Já traz até uma certa paz. Como eu disse, eu vou deixar aqui abaixo na descrição. Você pode fazer esse mantra ou pode voltar aqui, se quiser, no vídeo para poder fazer. Faça por 21 dias que você vai sentir que o seu campo vai ficar mais leve. Porque o Ho'oponopono que foi feito dentro desse mantra, ele já ajuda a limpar essas memórias que foram geradas lá na infância. Bom, enfim, eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar um cheiro para você, mas a gente se vê no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na sequência. Tchau!